Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos abrir as páginas de uma cápsula do tempo puramente brasileira. Um caderno de receitas lá do meio do século passado, super frágil, daqueles clássicos cadernos de casamento que guardam segredos e mais segredos de várias gerações. Gente, é fascinante demais pensar como a história inteira de uma família acaba sendo contada ali, no meio daquelas manchas de óleo, das anotações apressadas e daquelas páginas super amareladas. Tem uma frase do nosso material de hoje que dita perfeitamente o tom da nossa exploração. A narradora diz o seguinte: eu tô com um caderno de receita aqui que ele tá simplesmente desmanchando na minha mão de tão antigo. É de dar arrepios pensar nisso, né? O material é tão antigo que tá literalmente, fisicamente desmanchando na mão de quem lê. Tem um peso emocional absurdo aí. Cada virada de página é quase um risco, mas ao mesmo tempo é um resgate de algo muito precioso que o tempo está tentando levar embora. Bom, vamos mergulhar nisso. O clássico caderno de receitas é, na verdade, muito mais do que um simples manual de instruções. É uma herança pura. Esse artefato incrível que a gente está analisando hoje pertencia à madrinha de batismo da dona do caderno e foi começado bem na época do casamento dela. Acaba sendo um registro histórico real de como as pessoas viviam, como cozinhavam e como celebravam as coisas. Não é só sobre comida, de jeito nenhum. É a identidade de uma família inteira, escrita à mão. Parte 1. Clássicos salgados e confusões. Decifrando os pratos salgados. Tem um charme todo rústico nessas receitas de família. Não tem aquele polimento todo, não tem chefe gourmet ditando regra, não. É a comida do dia a dia, feita mesmo para sustentar e para aquecer a alma. A receita de lasanha, por exemplo, que era a opção mais sofisticada do caderno, tem uma descrição sensorial que é sensacional. O segredo não está numa medida exata de temperatura. A instrução diz que a carne tem que fritar até ficar bem moreninha. Isso exige que quem está cozinhando esteja ali, 100% presente, olhando, sentindo o cheiro, de olho na panela. E aí sim entram as camadas de massa, de carne e de mussarela. Só que ler um caderno antigo desse jeito tem seus desafios, e alguns são hilários. Imagina a cena. A narradora está lendo uma receita super chique de soufflé de palmito, toda cheia de manteiga, cebola fininha, leite, e de repente, no meio da frase, rola uma baita reviravolta. Ela se perde naquelas linhas desbotadas e percebe que pulou para a página do lado. Não era soufflé, agora virou pastel. Ela percebe logo em seguida. É exatamente esse tipo de confusão tão humana que deixa a nossa exploração tão autêntica. E os tropeços não param por aí. Numa outra receita, a ideia era claramente colocar um toque verde no prato. Mas a caligrafia está tão borrada que a pessoa lê corte salsicha em vez de corte salsinha. Imagina o susto na hora de provar, a diferença astronómica que isso não ia fazer no prato final. É um detalhe super divertido, mas que mostra a dificuldade real de interpretar essas letras cursivas antigas que o tempo foi desgastando. Agora, preste atenção nisso, porque algumas coisas antigamente eram intensas demais. Meio quilo! É isso mesmo, 0,5 quilos de alho. Lendo as anotações sobre como fazer um tempero para maionese, aparece essa quantidade absolutamente astronômica. É um absurdo de alho que assusta até a própria pessoa lendo o caderno. E isso só prova que o paladar e as proporções daquela época podiam ser, digamos, assustadoramente robustos. E, por falar em pratos robustos, a lista de ingredientes para uma simples maionese de domingo é um verdadeiro acontecimento. É uma montanha de comida. Olha só, batata cozida, 3 ovos, tomate, azeitona, palmito, ervilha, sardinha, cebola e limão. Tudo isso misturado numa salada só. Dá para perceber muito bem o quanto essas comidinhas caseiras eram densas, super complexas, pensadas justamente para alimentar aquelas famílias gigantescas em dia de festa. Parte 2. Doces com sabor de saudade. As sobremesas nostálgicas. A confeitaria do passado não estava nem aí para a estética de vitrine. O foco era puramente o conforto. São aquelas receitas que trazem na hora a lembrança das tardes na casa das avós, sabe? Com aquele cheiro maravilhoso de baunilha, coco e açúcar caramelizado. E claro, o glorioso pudim de leite condensado não podia faltar de jeito nenhum. Mas olha que incrível o detalhe do passo 2. Passe 2 vezes por uma peneira. Isso não é só uma dica culinária, não. É um verdadeiro ritual. É a garantia absoluta daquela textura perfeitamente lisa, sem nenhum furinho, que define um pudim digno de respeito. Depois,
Uma horinha no banho-maria e a mágica acontece. E se o pudim é um clássico absoluto, a receita de Mãe Benta é o puro sinônimo do luxo lá do meio do século. Prestem bem atenção na riqueza e no peso desses ingredientes. São 460 gramas de açúcar, meio quilo de manteiga e impressionantes 9 ovos, além de 400 gramas de farinha de arroz e um coco ralado inteiro. Eram bolos super pesados, extremamente úmidos, feitos para durar e com certeza para impressionar todo o mundo nas grandes celebrações da família. E claro que na hora de falar dos doces, a leitura do caderno ataca de novo com as suas pegadinhas. Na hora de anunciar a próxima delícia, um acento que é lido de um jeito meio torto resulta numa pronúncia super infeliz e hilária de bombom de cocô, antes de rolar aquela correção super rápida e meio constrangida para bombom de coco. Não tem como não dar risada com essas falhas de comunicação viajando através de tantas décadas. E isso ilustra perfeitamente a nossa parte 3, as medidas do passado. A cozinha intuitiva. A culinária histórica não estava nem aí para a balança digital de precisão ou colher medidora milimétrica. A coisa toda era na pura intuição. Quem preparava ia literalmente sentindo a receita acontecer. Como é que se mede os ingredientes para uma cocadinha, por exemplo? A receita diz simplesmente 1 prato de açúcar. Mas qual prato? É raso? É fundo? Isso ficava 100% a critério da intuição de quem estava cozinhando. Para mousse, a medida é 1 colher de banha rasa. E para bolachinha, 1 copo de nata. Eram medidas totalmente baseadas naqueles utensílios comuns que ficavam espalhados pela cozinha. Isso transformava cada prato numa obra única, que dependia totalmente do bom e velho olhômetro. Mas, infelizmente, o uso contínuo daquele caderno também cobre o seu preço. Tem um momento super melancólico onde a leitora comenta que a receita da torta paulista está tão apagada que não dá nem para falar os ingredientes. A tinta simplesmente sumiu, desapareceu da página. É o ciclo de vida natural do papel. Muito provavelmente, essa foi a receita mais amada da casa, aquela que foi tão manuseada, tão folheada e respingada que acabou sendo tragicamente perdida para o tempo. Parte 4. O legado de papel. Preservando a história familiar. Receitas desbotadas, ingredientes mal interpretados, palavras riscadas. No fim das contas, tudo isso transcende a comida. O que a gente tem em mãos é uma conexão profundamente humana com o passado. Cada manchinha naquela página é um almoço de domingo que aconteceu lá atrás. Cada letrinha sumida é um momento que foi compartilhado. E é exatamente com essa energia de tanta intimidade e carinho que a nossa narradora encerra a leitura. Ela diz: um abraço e um beijo de Maria Aparecida de Almeida. É uma despedida super calorosa que serve para lembrar a gente de que, por trás de toda essa gordura, farinha e açúcar, existe um amor gigantesco pelo ato de cozinhar e de cuidar das pessoas. E para fechar essa nossa imersão de hoje, eu deixo uma reflexão no ar para todo mundo pensar. Que pratos maravilhosos, que confusões super engraçadas e que memórias tão afetuosas não estão escondidas agora mesmo, aí, na tinta desbotada das histórias das nossas próprias famílias. Vale muito a pena abrir aquelas gavetas antigas, resgatar o que está desmanchando e manter toda essa herança deliciosa bem viva. Fica aí o convite. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.